E eu tenho uma palavra aqui que eu creio que vai abençoar muito a sua vida. A palavra de Deus fala nos evangelhos, eu não vou abrir aqui, só vou citar para vocês. Jesus, falando a respeito dos fundamentos, ele conta uma história de um homem que edificou uma casa. Aliás, ele fala de dois homens. São dois fundamentos. Um homem construiu uma casa sobre a rocha, o outro homem construiu sua casa sobre a areia. No contexto do que Jesus está ensinando, o homem que construiu a sua casa sobre a areia é aquele que ouve as palavras e não as pratica. O homem que estabeleceu a sua casa sobre a rocha é o ouvinte da palavra que a ouve e a coloca em prática. E Jesus, então, ele faz uma distinção entre esses dois. Aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha, ou sobre a areia, é um homem que edificou a sua vida fora da palavra, ou até mesmo ouviu a palavra, mas não praticou a palavra. Então a casa dele estava construída sobre areia. Quando a crise veio, quando a tempestade veio, ela bateu fortemente, Jesus fala, fortemente contra aquela casa, a derrubou e grande foi a sua ruína. Em contraste com este homem, um outro homem, aquele que ouviu a palavra e a praticou, ele estabeleceu a sua casa sobre a rocha, de que é fazer aquilo que a palavra manda nos fazer. Jesus Cristo é a palavra viva, a palavra de Deus que se tornou carne e habitou entre nós. Então este homem edificou a sua casa sobre Cristo, ou sobre a palavra viva, sobre a palavra rema, sobre a palavra revelada. E o vento veio, a tempestade veio, bateu contra aquela casa, mas aquela casa permaneceu inabalável por estar edificada sobre o fundamento de fazer aquilo que a palavra de Deus manda fazer, ou de estar alicerçado em Cristo Jesus, que é a pedra fundamental, o alicerce principal das nossas vidas. A Bíblia declara que nós estamos sendo edificados casa espiritual. O apóstolo Paulo fala isso. Estamos sendo edificados casa espiritual. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo como principal fundamento ou pedra a Cristo Jesus, debaixo das nossas vidas, nos apoiando, nos alicerçando e nos mantendo em pé. Sabe, diante das situações que nós temos enfrentado na vida, quando nós formos este homem sábio, que estamos edificando a nossa casa no fundamento que é Cristo, essas tempestades que têm vindo contra nós, elas vão bater contra as nossas casas, mas nós vamos estar alicerçados, nós não vamos violar o fundamento que é Cristo Jesus, é a principal pedra, o fundamento onde estamos estabelecidos. E não importam as circunstâncias que vierem contra nós, irmãos, não importa a crise, não importa a doença, os problemas e as adversidades. Como eu disse no começo, a unção está sobre as nossas vidas. Nós estamos apoiados na palavra de Deus e tudo vem contra nós. Até mesmo quando parece que as coisas vão dar errado, dar certo. O universo começa a conspirar a nosso favor, porque a bênção do Espírito, a bênção da palavra, a bênção de Deus está sobre nós. E nós vamos andando em nosso caminho. E tudo vai acontecendo, porque nós estamos alicerçados na palavra que é Cristo. Eu quero colocar um pouco de base desta palavra na sua vida esta noite. Eu quero que você preste atenção aos ensinos, às bases que nós temos colocado na sua vida para que você cresça espiritualmente e seja edificado casa espiritual, crescendo a cada dia para a maturidade espiritual, desenvolvendo-se e dando muitos frutos. Ouça-me aqui esta noite, meu amado irmão, minha amada irmã.
Preste atenção nos ensinos da palavra de Deus. Fundamente-se na palavra. Sabe, eu ando pelo mundo afora, no meu trabalho, nos meus afazeres, no meu cotidiano, no meu dia a dia, nos meus relacionamentos interpessoais. E a situação pode parecer estranha, muitas vezes adversas, apertadas. Eu não reclamo, irmãos. Eu aprendi a olhar para a situação e dizer: Deus está trabalhando a meu favor. Eu não reclamo, não. Porque a bênção do Senhor está sobre mim. O favor do Senhor está sobre mim. E até quando parece que vai dar errado, dá certo, irmão. Até quando parece que não está funcionando, funciona no final. Porque nós somos abençoados. Nós somos favorecidos. Nós estamos alicerçados na palavra de Deus. E tudo está funcionando. Tudo está acontecendo. E as coisas estão convergindo a nosso favor. O mundo está conspirando a nosso favor. Sabe? Quando você olha e você percebe e fala: meu, tem alguma coisa acontecendo aqui, que tudo dá certo. Até quando parece que vai dar errado, dá certo. Porque Deus está trabalhando a nosso favor. Nós estamos edificados na rocha que é Cristo, na palavra, no fundamento, e nós não vamos violar esse fundamento. É Cristo a nossa base. Estamos alicerçados na palavra e tudo acontece para o nosso bem. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ler um texto com vocês em Marcos capítulo 11, do versículo 22 até o 24. Aleluia! Eu estou muito animado, eu estou cada dia mais animado e inspirado. Marcos capítulo 11, versículo 22, é o nosso texto clássico. Esse texto de Marcos 11 tirou o irmão Kenneth Hagin, ou Kenneth Hagin, o sotaque que você preferir, né? Tirou o irmão Hagin do leito da enfermidade, da cama de doenças. E ele se levantou de uma paralisia, de um problema no coração e um problema sanguíneo. Ele se levantou completamente curado por colocar Marcos 11, do 22 até o 24 em prática. Aquilo operou na vida do irmão Hagin e o levantou e fez com que ele se tornasse um dos maiores pregadores que nós podemos conhecer. Ele que já está com o Senhor deixou um legado importantíssimo para as nossas vidas. E nós somos muito abençoados pela vida do irmão Hagin, papai Hagin, com muita honra e muito respeito. Marcos capítulo 11, versículo 22 diz assim: ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. A palavra fé é a palavra pistis no grego. Uma das definições do livro do irmão Hagin, O Extraordinário Crescimento da Fé, define fé assim: fé é agarrar as irrealidades da esperança e trazê-las para a dimensão da realidade. O texto original, no grego de Marcos, capítulo 11, no versículo 22, diz assim: tende a mesma fé do tipo de Deus, ou a mesma fé que Deus tem, a fé do tipo de Deus. Que fé é essa do tipo de Deus? Como é essa fé? O versículo 23 vai nos explicar como é a fé do tipo de Deus. Diz assim: porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. O tipo de fé de Deus é o tipo de fé que Deus usou quando Ele criou o mundo. O 23 diz: se você disser com a sua boca, crendo no seu coração, assim acontecerá. Esta é a fé do tipo de Deus. Deus, quando criou o mundo, os mundos, a Bíblia declara que Ele falou, Ele declarou, Ele disse: haja luz e houve luz. O poder que há na declaração da palavra de Deus, quando nós falamos a palavra crendo no nosso coração, é um poder explosivo que criou o universo, que criou todas as coisas que existem.
Quando Deus liberou a sua palavra, o Espírito Santo, que pairava sobre as águas, se levantou em manifestação e fez com que as coisas começassem a acontecer. Essa é a fé do tipo de Deus, a fé que crê com o coração e fala com a boca e tudo acontece. O falar no tocante à fé ou à lei da fé, o falar é tão importante, irmãos, que para que a palavra de Deus fosse escrita, primeiramente ela foi falada por Deus. A palavra não foi escrita antes de ser falada. Primeiro Deus falou a sua palavra, para que então ela fosse escrita. E depois ela foi escrita para que pudesse ser falada. A lei da fé opera dessa maneira. Você crê com o seu coração e fala com a sua boca. Essa é a lei inalterável da fé. A lei da gravidade, irmãos. Todas as leis que Deus criou e que regem e governam o universo são leis inalteráveis. Nós temos, por exemplo, a lei da gravidade. A lei da gravidade diz que se eu soltar o que eu tiver nas minhas mãos, qualquer que seja o objeto, se eu soltar uma lei muito poderosa que Deus criou, a lei da gravidade, se eu soltar o objeto que eu soltar, ele vai cair. Isso é incontestável. A lei da gravidade atrai, ela é tão poderosa que ela puxa. E sempre acontece isso, irmãos. Sempre vai cair. A lei da gravidade ela vai puxar aquele objeto e vai fazer com que ele se encontre ao solo. É uma lei muito poderosa, a lei da gravidade, e sempre funciona. Agora, a lei da fé, ela está muito superior à lei da gravidade. Porque a lei da gravidade é uma lei natural. Deus criou, mas tudo aquilo que existe no natural veio daquilo que primeiro é espiritual. Então a lei da gravidade ela é uma lei poderosa. No entanto, existe uma lei superior à lei da gravidade. Por exemplo, o profeta Eliseu, um homem o procurou e disse para ele: eu perdi o meu machado, caiu dentro da água. A lei da gravidade fez com que aquele machado fosse parar no fundo da água. Mas a lei da fé é uma lei do Espírito. E ela é tão superior que o profeta Eliseu foi até lá, aquele local, e ele declarou a palavra, e aquele machado que estava no fundo do rio, flutuou, subiu, e ele pegou o machado e entregou para aquele homem. Ele contradisse a lei da gravidade com uma lei superior que foi aplicada, a lei da fé. Ele cria no coração e declarou, aquele machado subiu, e ele pegou o machado e entregou para o homem. Então nós entendemos que a lei do Espírito e da vida, ela está muito superior às leis naturais. E a lei da fé, a lei do Espírito, a lei do nosso Deus, diz que quando você crê em algo no seu coração, e você declara com a sua boca, aquilo que você declara acontece. Se a lei da natureza, a lei da gravidade, sempre acontece, toda vez que você solta um objeto, ele vai de encontro ao solo, a lei espiritual muito superior que a lei da fé, todas as vezes que você disser algo com a sua boca, crendo no seu coração, aquilo vai acontecer, porque essa é a lei do nosso Deus. Essa é a lei inalterável do Espírito. Esta é a lei inalterável da fé. Você pode apostar a sua vida nisso, porque a palavra de Deus ela não vai falhar. A palavra de Deus não passará, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor dos Exércitos. O próprio Deus está segurando a palavra dele, e ele não vai deixar com que nenhuma delas que foi dita por ele caia por terra. Eu quero que você entenda e aprenda aqui esta noite, irmãos amados, que
que Deus ele nos tem instruído por meio da sua palavra, nos ensinando a respeito da lei da fé, porque Ele quer que nós saibamos que a palavra dEle é tão poderosa na boca dEle, que criou os mundos, que criou o universo, tudo aquilo que existe. Esta palavra é tão poderosa na boca dEle, como ela é poderosa na nossa própria boca. Quando nós falamos essa palavra com fé, é como se o próprio Deus estivesse falando, porque Ele está embasando, apoiando, colocando o céu totalmente em apoio daquele homem e daquela mulher que está crendo no coração e declarando com a boca, e tudo aquilo vai acontecer. A Bíblia declara, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13: eu criei, por isso falei. Ele diz assim: nós temos o mesmo espírito da fé. Eu creio, por isso eu falo. Também nós cremos, por isso também falamos. A fé tem uma voz. E nós precisamos entender isso e deixar isso bem claro. A lei da fé, essa lei espiritual poderosa, ela nunca será desassociada da confissão da palavra. Aliás, a lei da fé ela nem é completa se não crer com o coração e falar com a boca. Se você só crer com o coração, não é a fé, não é a lei da fé em operação. Se você só fala e não crer, não é a lei da fé em operação. As duas trabalham juntos. A fé, o crer com o coração e o falar com a boca, eles são unidos. E eles farão a nosso favor tudo aquilo que Deus prometeu em sua palavra que faria. Por isso nós precisamos falar, meus amados irmãos. Não deixe a crise pegar você. Não deixe o diabo colocar o pé no seu pescoço. Não fique quieto. Abra a sua boca e comece a falar. Comece a declarar a palavra de Deus. Quando Paulo e Silas, eu gosto deste exemplo, quando Paulo e Silas estavam naquela prisão, a Bíblia declara que à meia-noite, na hora mais escura da sua vida, à meia-noite, quando tudo está tão escuro, quando tudo estava escuro, naquele cárcere, Paulo e Silas estavam ali presos. A Bíblia declara que à meia-noite, na hora da maior escuridão, com as suas costas sangrando, seus pés presos no tronco, sofrendo, chicoteados, a Bíblia declara que Paulo e Silas começaram a cantar e dar louvores a Deus, e em voz alta, e todos os demais presos ouviam. Parece que naquele momento, Paulo ali preso com os pés no tronco, com as suas costas sangrando, tudo parecia estar perdido, parecia que o diabo tinha vencido, parecia que o diabo tinha realmente feito um bom trabalho, mas Paulo deu uma olhadela e disse: seu diabo, parece que você fez um bom trabalho, mas apenas parece, porque você cometeu uma grande falha, você cometeu um grande erro, você prendeu os meus pés, você prendeu os meus braços, você chicoteou as minhas costas, mas você esqueceu de um detalhe, você cometeu um grande erro, você se esqueceu de prender a minha boca, e ela é tudo que eu preciso para sair desta prisão. Então Paulo levantou a sua voz, Paulo ergueu a voz. O que você está fazendo, meu amado irmão e minha amada irmã, nesta hora tão escura que tem cercado a sua vida? O que você tem feito quando a crise tem tentado te pegar? Quando a doença tem batido na sua porta? Quando a falta parece querer encostar em você? O que você tem feito? Você tem chorado? Você tem ficado quieto? O que você tem feito? Você precisa se levantar com a palavra de Deus na sua boca, crendo no seu coração. O diabo pode estar tentando te prender com a crise, com a falta, com a doença, mas quando você se levanta em fé, quando você se levanta em autoridade, crendo no seu coração, declarando a palavra de Deus, oh meu irmão e minha irmã, não existe nenhuma prisão da qual a palavra de Deus não seja capaz de libertar você, meu amado irmão, minha amada irmã.
Não fique com a sua boca fechada. Declare a palavra de Deus contra toda a adversidade. A palavra de Deus está trabalhando a nosso favor. Eu tenho declarado a palavra de Deus. Eu tenho meditado na palavra, enchido o meu coração com a palavra e declarado a palavra de Deus. E as coisas têm acontecido. As coisas têm se movido, meu amado irmão, minha amada irmã. Mas você precisa começar a falar. Você precisa começar a mover a sua boca. Se você não tem tido coragem nem mesmo de mover a sua boca, como você moverá as suas circunstâncias, meu irmão? A palavra de Deus diz que aquele que crê com o coração falará ao monte, transporta-te daqui para acolá, lança-te no mar. Crendo no coração e falando com a boca. Mas você não tem coragem de mover a sua boca, como você moverá as suas circunstâncias? Como você se levantará do meio dessa adversidade? Deus quer que você fale a palavra dele. Ele colocou essa lei, essa operação poderosa na nossa vida para que nós funcionássemos, para que ela funcionasse, irmãos. De dezembro até agora, eu tenho experimentado algumas coisas maravilhosas. No mês de dezembro mesmo, eu estava trabalhando com algumas coisas. E ali a situação ainda estava meio instável. Mas Deus começou a operar grandemente e as coisas começaram a acontecer. Declarando a palavra de Deus, falando a palavra e crendo no meu coração. Algumas circunstâncias vieram contra mim. Algumas situações tentaram me cercar. Algumas situações tentaram me prender. Algumas decepções tentaram me atingir. As questões vieram. A mente começou a trabalhar fortemente, mas eu entrei na comunhão com Deus muito poderosamente. Quando você entra em comunhão com Deus, o céu está trabalhando a seu favor, as questões começam a sair, sabe? E você começa a enxergar um horizonte diferente. Eu estava ali declarando a palavra de Deus, meditando na palavra, tendo comunhão com o Espírito Santo. E tudo foi sendo estabelecido. Eu comecei a experimentar dívidas quebradas. Eu comecei a experimentar acordos favoráveis. Eu comecei a experimentar bênçãos e aumentos. De repente, nos meus negócios, na área de portões e grades, automatizações, uma boa propaganda aqui agora para o YouTube, Facebook. As coisas começaram a se movimentar. Começaram a aumentar. E no mês de janeiro e fevereiro, eu comecei a declarar, quando chegar no mês de junho e julho, eu vou conseguir ter pelo menos 2 aluguéis pagos adiantado. As coisas estão prosperando, as coisas estão aumentando. E eu falei isso para algumas pessoas. E eu declarei isso para algumas pessoas. E falei, quando chegar junho e julho, eu terei pelo menos 1 ou 2 meses pagos de aluguel adiantado. Foram se passando os meses, aí chegou a época dessa pandemia. Eu lembro que quando eu entrei, no começo da pandemia, eu estava com muitos serviços fechados. Então eu estava bem, eu entrei, estava todo mundo parando e eu estava ali, trabalhando. Não parei nem um dia, para vocês terem uma ideia. Continuei trabalhando, prosperando e aumentando no Senhor. Mas de repente, por um pequeno momento, como eu já disse numa outra pregação, deu uma baixada. Eu comecei a olhar para as circunstâncias e comecei a achar que era normal, porque afinal de contas todo mundo estava dando uma baixada. Mas como eu tenho ficado cheio com a palavra de Deus, meditando na palavra, rapidamente a palavra se levantou no meu interior e as coisas começaram a se levantar de novo. E por último agora, aqui no finalzinho de maio, começo de junho, as coisas têm andado bem, não tenho do que reclamar, mas também não está bombando. Tem acontecido várias coisas. Mas aí, muito interessante o que aconteceu. O proprietário da minha casa, que eu pago o aluguel para ele, ele me chamou e falou assim, eu quero que você venha cá para fazer um orçamento para mim. Então eu fui.
Aí ele falou, ó, tá aqui, papipi, papabá e tal, quero que você faça isso aqui pra mim, mas eu gostaria de fazer o seguinte com você. Eu gostaria que eu financio todo o material e aí eu desconto 2 meses de aluguel lá na sua casa. Aí eu pensei, eu falei assim, eu queria o dinheiro, né? Porque tá indo bem as coisas, mas eu não disporia de 2 meses adiantado neste momento. Eu iria ter outras prioridades, tem o aluguel da empresa também, tem outras coisas para pagar. Então, tá bem, tô pagando em dia, mas eu não iria disponibilizar agora 2 meses de aluguel adiantados. Mas eu pensei bem e falei, mas tudo bem, compensa. Pelo menos já fica quitado, 2 meses já adiantado, e aí eu faço as outras coisas com outros trabalhos e tal. E vamos bater o martelo, vamos fechar negócio. Aí eu fechei o negócio com ele. Mas eu não lembrava que em janeiro e fevereiro eu tinha dito que quando chegasse junho ou julho, eu teria 2 meses de aluguel pagos adiantado. Eu não lembrava disso. De jeito nenhum. Mas de repente deu um clique em mim. E eu falei, meu Deus, olha o que aconteceu. Em janeiro e fevereiro, eu declarei que eu teria em junho ou julho 2 meses de aluguéis pagos. E a palavra se cumpriu. A confissão da palavra se cumpriu. A lei da fé que foi colocada em operação, que é crer com o coração e falar com a boca, operou o resultado daquilo que eu tinha falado e fez com que aquilo acontecesse por si só, pela própria lei da confissão, pela própria lei da fé, fosse cumprido aquilo na minha vida. Eu nem lembrava daquilo mais. Eu não lembrava, eu acredito que Deus, Ele falou assim, eu vou deixar você esquecer disso, para que você fique sabendo que eu não preciso de você para cumprir a minha palavra. Que a lei da fé, ela opera por si mesma quando você a coloca em operação. O poder da fé operou sem a minha participação. Agora, lá eu participei, crendo e falando. Talvez se eu lembrasse, poderia ser que eu articulasse, né? Para que acontecesse. Vou fazer isso aqui para mim ter 2 meses, eu confessei lá em janeiro e vai cumprir, eu posso dar um testemunho, mas eu nem lembrava. Então eu não articulei nada, não fiz nada. Eu simplesmente falei em janeiro e fevereiro, confessando com a boca, crendo no coração. E lá já tinha acontecido. Mesmo que depois eu esqueci, o poder da fé, a operação da lei da fé, que você crê com o coração, fala com a boca, já tinha feito com que aquilo acontecesse. Então, quando chegasse junho, iria ser trazido em evidência, ou a manifestação, ou a substância daquilo que eu criei, aconteceria em junho, sem a minha participação agora, sem eu tentar manipular o resultado. Percebe, irmãos, o poder da fé? Percebe como essa lei é incontestável, é inalterável, como ela opera e como ela funciona. Se você crê com o seu coração, se você fala com a sua boca, o Deus Todo-Poderoso estará segurando a palavra dele e fazendo com que a fé que você tem, colocando essa lei em operação, traga substância para aquilo que você crê, para aquilo que você acredita na sua vida. Oh, aleluia! Esta é a lei da fé, meu amado irmão, minha amada irmã. Essa é a lei do Espírito e da vida. Por isso você não pode ficar quieto. Você não pode ficar calado. Você não pode ficar parado. Esta lei funciona. Eu estava lá no bairro do Brás, há uns meses atrás. Eu estava sentado em um restaurante, eu ia fazer alguma coisa lá, e eu estava sentado em um restaurante para esperar dar o meu horário. Aí eu estava tendo bastante serviço de serralheria, alguns meses atrás. Cada dia, graças a Deus, tem aumentado. E eu coloquei no meu coração, falei, Pai, os seus discípulos foram fazer aquela pesca, e eles fizeram uma grande pesca, a ponto do barco quase ir a pique. E eles tiveram que chamar os outros companheiros para que trouxessem os barcos e eles dividissem a carga para que o barco não afundasse. Tamanha era a bênção do Senhor. E eu falei, Pai, eu gostaria de abençoar as pessoas. E eu gostaria que os meus amados irmãos, eles também fossem abençoados e também prosperassem. Aí eu pensei numa determinada cliente, eu falei, seria tão bom se cliente fulano de tal tivesse serviço dessa outra área, que aí eu ia indicar o irmão fulano de tal para ela. Porque quero que ele seja próspero também e abençoado.
E eu estava ali almoçando, e eu falei, eu queria muito que isso acontecesse, que fulano de tal, eu acho que eu vou até falar com a fulano de tal. Eu acabei de falar isso, sentado ali naquela mesa, uma mensagem no meu WhatsApp. Quem você acha que era, meu irmão, minha irmã? A irmã fulano de tal, perguntando para mim se eu conhecia alguém que fizesse exatamente aquilo que eu estava pensando para indicar para ela. Quando você coloca a palavra de Deus no seu coração, quando você medita na palavra de Deus, quando você medita na lei da fé, na operação da lei do Espírito e da vida, você começa a ficar treinado nas coisas do Espírito. Então você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você fala. Porque quando você está treinado, quando você se treina nas coisas do Espírito, quando você se levanta para meditar na palavra, para encher-se com a palavra de Deus, as coisas começam a acontecer a seu favor, meu amado irmão e minha amada irmã. Eu estava simplesmente ali sentado. E eu simplesmente falei com aquele desejo maravilhoso no meu coração. E aquilo se cumpriu naquele mesmo momento. Essa semana eu estava lá na igreja conversando com o pastor Edson. E nós estávamos falando a respeito do prédio. Algumas coisas que precisam ser feitas. Uma das coisas que precisa ser feita lá é uma rampa para que o cadeirante possa ter acesso, né, àquilo que a legislação requer. Então precisa de uma rampa. E eu ali conversando com o pastor Edson, ele falou para mim das coisas que são necessárias. Aí eu comecei a falar, as portas vão se abrir. Eu comecei a declarar, uma porta vai se abrir e nós vamos conseguir essas coisas, nós vamos conseguir aquilo que precisa. Então, eu recebi uma mensagem no aplicativo que eu faço parte, de trabalho, e apareceu ali um serviço, era um serviço pequeno, para que eu fosse visitar esse cliente hoje, no dia de hoje. No dia de hoje eu estava trabalhando na igreja, eu iria trabalhar na igreja, eu fui, mas no dia anterior eu falei assim, amanhã como eu vou trabalhar na igreja, esse serviço aqui é um serviço pequeno. Eu não, se fosse muito longe eu não iria, porque ia ser inviável, não ia compensar, mas como eu vou estar na igreja ali perto do Shopping Pirituba, eu olhei, falei, como é ali perto do Shopping Pirituba, eu vou até lá, atendo essa cliente, depois volto ali e tal, continuo fazendo lá o trabalho da plataforma na igreja, então eu vou lá atender essa cliente. E aí eu peguei e tal, combinei e tal, fui para a igreja trabalhar, tava eu, o serralheiro que trabalha para mim, trabalha comigo. Eu falei, vamos lá na cliente comigo? Vamos lá ver um serviço, tá aqui pertinho do Shopping Pirituba aqui, coisa pequena, mas a gente vai lá e vamos dar uma olhada lá. Aí na hora que eu coloquei lá no aplicativo, no GPS para mim ir até o local, que era do lado, falei, 2, 3 minutos eu tô lá. Aí eu olhei e falei, 22 minutos? Não vou lá não, 22 minutos, um serviço pequeno daquele lá e tal. Mas aí eu tinha marcado com a cliente, falei, cara, eu vou ter que ir, velho. Eu não sabia que era tão longe assim, não, lá perto da Inajá de Souza, vai pra lá pro fundo lá. Falei, mas tem alguma coisa errada, não é possível um negócio desse. Eu li lá que era aqui perto do shopping, tanto que eu cliquei, né, porque eu pago pra clicar, eu cliquei e falei, não, é pertinho do lado, já pego, né, uma reforma ali e tal. Eu vou, mas não é possível, alguma coisa tá errada. Eu tenho certeza que eu li, que eu vi que era perto do Shopping Pirituba. Lá perto da Inajá de Souza, não vou parar aqui, eu relutei, falei, mas eu tenho que ir, eu marquei com a cliente, coloquei o GPS, né, fomos embora pra lá. Peguei uma marginal, fomos embora. Aí quando eu cheguei lá, pra minha surpresa, era muito além, né, do serviço que eu pensava que era, acho que era 4, 5 vezes mais, que eu fechei o negócio, e também fechei com o vizinho. Ela falou, peraí que tem um fulano de tal também que quer falar também com você, que eu falei que o serralheiro ia vir aí, e aí chamei e tal, o cara falou, legal, vou fazer também. Fechei os 2 serviços. Mas o que mais foi impactante, poderoso, sobrenatural, irmão, que é tipo que nem eu falei no começo, até quando você pensa que vai dar errado, dá certo, cara. Que eu falei, poxa, mas tá errado o endereço, eu não vou lá longe pra ver um serviço desse tamanho, não vai compensar e tal. Até quando parece que vai dar errado, dá certo. A mulher falou assim, vem aqui comigo ver uma porta aqui no fundo aqui. Eu fui lá ver a porta. Aí eu olhei assim, vi um negócio assim, não entendi direito o que era. Ela falou, e outra coisa, sabe que isso aqui é um elevador. Esse elevador aqui é porque eu tinha um parente, graças a Deus não preciso mais dele, era um cadeirante. E a gente tinha esse elevador aqui e eu não vou usar mais.
Você não quer comprar, não? Ó, vendo barato, assim, preço assim. O preço, se eu falar que você vai dar até risada com o elevador, cara. Aí eu olhei e falei, cadeirante, eu já lembrei da minha conversa com o pastor Edson. Eu falei, olha, me interessou. Eu só não sei se isso vai substituir lá. A gente tem que fazer uma rampa lá. Se esse elevador substituir lá, eu vou conversar lá com o pastor da igreja lá, né? E eu volto a conversar com você. Eu vou perguntar na prefeitura, enfim, se substituir lá, vai ser interessante pra gente. Aí eu voltei pro pastor Edson, tá um elevador, cadeira de roda, não sei o que e tal. O Edson falou, o quê, cara? Você tá maluco, velho? Falou, claro que substitui. Elevador, cara, é uma nota, não sei o que. Pai, como eu falei, meu Deus do céu, cara, agora que caiu a ficha aqui, velho. Eu tava todo atrapalhado, eu não tava conseguindo entender. Eu fui e voltei falando pro serralheiro, meu, tem alguma coisa estranha, cara. Não era esse endereço, cara. Não era. Sabe por que aconteceu isso, irmãos? Porque eu falei, Deus vai abrir uma porta. Pastor Edson também. Pastor Edson já estava declarando que o coqueiro ia secar. Não, olha o nível que nós estamos de fé, irmãos. Nós estamos pegando fogo. O pastor Edson falou, irmão, ainda bem que você já falou isso daí para mim, porque eu já ia declarar lá para o coqueiro secar, né? Para a gente poder... Porque vai na prefeitura, é 5, 10 anos, paga não sei o quê, tem que plantar em outro lugar, tá certo, né? Vamos preservar o meio ambiente. Mas a gente precisa fazer uma obra, que a legislação está pedindo, para atender a necessidade do cadeirante. E tem um coqueiro no meio, tem não sei o que lá que tá passando a fazer. Eu já tava. Ainda bem que você chegou com essa notícia do elevador que eu já ia declarar já pro coqueiro secar, cara. Olha o nível que nós estamos, irmão. Aleluia. Eu falei, cara, ainda bem não, porque o coqueiro é bonito, ainda bem que você não declarou, porque ele falou com sério mesmo, porque ia acontecer, cara. O coqueiro ia secar. Nós estamos assim, nós estamos cheios de espírito, cheios de unção. Oh, aleluia. Oh, nós estamos inspirados, irmãos. Cada dia mais inspirados com a palavra de Deus. Mas, irmãos, aí eu comecei a entender, eu falei, Deus. Eu tenho certeza que eu vi Pirituba perto do shopping. E que era um negocinho pequeno, eu ia só porque era pertinho. E não era, tudo ao contrário. Eu nunca que eu ia lá na Inajar de Souza para dar um orçamento daquele serviço que eu achei que era. Porque era muito, não ia compensar para mim. Mas Deus moveu de tal forma, irmãos. Por causa da declaração da palavra. Porque diz Deus vai abrir uma porta onde não há porta. Como que eu ia achar um elevador numa casa lá na Inajar de Souza, no fundão lá, que tinha um elevador para vender por um preço irrisório? Essa é a lei do nosso Deus. Esta é a operação da lei da fé, da lei do Espírito e da vida. E você já está começando a perceber onde essa lei espiritual vai nos levar, meu irmão e minha irmã. Você não pode ficar quieto. Você precisa começar a fazer barulho. Você precisa começar a movimentar a sua boca. Você precisa começar a declarar a palavra de Deus. Deus não quer ninguém calado, irmãos. Ele é o Deus da fé. Ele criou os mundos com a confissão da palavra, crendo no coração. Deus não quer silêncio. A Bíblia fala, clama-me e responder-te-ei. Deus está querendo ouvir um barulho, irmão. Deus está querendo ouvir a sua voz. Deus não quer saber de silêncio, não, irmão. Se Deus gostasse de silêncio, Ele não tinha criado a mulher, né? Essa foi uma brincadeira, né? Não joguem pedra em mim, que eu só estou brincando com vocês. Mas é uma brincadeira, mas é verdade, não é? Se Deus gostasse de silêncio, Ele não tinha criado vocês. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando Deus quer mover a situação, irmão. Quando Deus quer mover uma situação. Quando Deus quer mover uma situação, Ele começa a tocar a sua boca. Foi assim que Ele fez com Ezequiel naquele vale de ossos secos. Deus colocou Ezequiel naquela visão diante daquele vale de ossos secos e disse, profetiza. 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 Fala. Fala. Quando Deus quer mudar algo, quando Deus quer transformar uma situação, Ele começa a tocar a sua boca. Ele foi chamar o Isaías para um projeto que ele tinha. Isaías disse, eu não posso, eu tenho os lábios impuros. Eu não posso fazer isso. E Deus tocou a boca de Isaías com brasas vivas do altar. Brasas vivas do altar. Para que Isaías falasse. Para que Isaías profetizasse. Para que Isaías falasse a palavra de Deus. Não fique com a sua boca fechada, meu irmão.
Se você está em uma situação desconfortável, uma situação que está te prendendo, talvez a sua boca esteja muito fechada, muito quieta, muito parada. Em Jeremias, nós vamos ler aqui, capítulo 1, do versículo 1 até o 9. Jeremias 1 até o 9. Diz assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que eu ponho na tua boca as minhas palavras. Jeremias disse: eu não posso falar, eu não passo de uma criança. Eu quero que você saiba esta noite, meu irmão, minha irmã, que Deus, Ele te diz o que falar e também o que não falar. Jesus, em um dos evangelhos, disse: não digas, pois, o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos. Vosso Pai Celeste sabe do que vocês precisam e suprirá as suas necessidades. Então Deus diz esta noite para você, meu irmão e minha irmã, o que você não deve dizer e o que você deve dizer. Então, para a tua vida agora, esta noite, se prepara, ouça a palavra de Deus e receba a palavra de Deus na sua vida. Não digas: eu estou falido. Não digas: nós não vamos conseguir terminar aquele prédio. Não digas: nós não vamos conseguir terminar a construção da casa. Não digas: nós não vamos poder pagar o aluguel. Não digas: nós não vamos concluir aquela faculdade. Não digas: nós não vamos conseguir pagar as contas, ou comprar o nosso imóvel, ou comprar o nosso carro. Pois assim diz o Senhor, você, ouvinte, telespectador, internauta, assim diz o Senhor: hoje, eu, Deus Todo-Poderoso, coloco as minhas palavras na sua boca, e você dirá, e você declarará, e as coisas começarão a acontecer, porque a minha lei espiritual, a lei da fé, estará sendo colocada em operação, e aquilo que você disser com o seu coração, crendo com a sua boca, acontecerá. Tudo que você disser, acontecerá. Tudo que você disser, acontecerá. Deus está colocando as palavras dele na sua boca esta noite, irmão. Deus está colocando as palavras dele na sua boca. Não digas que não vai dar certo. Não digas que você é um falido.
Não digas que você está desempregado. Não digas mais nada contrário à palavra de Deus. O Senhor coloca hoje as palavras dele na sua boca. E tudo aquilo que você começar a dizer, crendo no seu coração, acontecerá, meu amado irmão e minha amada irmã. Você já está começando a perceber onde isso está nos levando. Nós somos aqueles que têm meditado na palavra de Deus de dia e de noite. Nós somos aqueles que temos nos alimentado com a palavra de Deus. E quando nós confessamos, a confissão da fé cria realidades. A confissão da fé cria realidades. A confissão da fé cria realidades. Irmão, nós estamos colocando algo muito poderoso em operação. Nós estamos descobrindo os poderes do mundo vindouro, do mundo celestial. Os anjos estão nos cercando e estão trabalhando a nosso favor. Ao som da voz daquele homem e daquela mulher que declara palavras baseadas na palavra de Deus, baseado naquilo que Deus diz. Ao som da voz deste homem, ao som da voz desta mulher, os anjos começam a trabalhar. Quando este homem, quando esta mulher começa a levantar a voz e declarar palavras, um poder explosivo começa a ser manifestado. A palavra de Deus começa a correr em velocidade, trabalhando a nosso favor, fazendo com que as coisas aconteçam. Nós descobrimos uma lei muito poderosa. Nós achávamos que a lei da gravidade, nós achávamos que era algo muito poderoso e de fato o é. Mas nós descobrimos uma lei que está operando em um nível muito mais elevado. Nós descobrimos uma lei que pertence a todo aquele que é filho de Deus, aquele que nasceu de novo, aquele que se tornou uma nova criatura, recebeu uma natureza poderosa. Dentro dessa natureza existe um coração recriado, capaz de absorver todo o poder do céu. E quando esse ser recriado, criado como uma nova criatura, com a natureza de Deus, quando esse ser recriado, com esse poder explosivo que existe em sua nova natureza, crendo no seu coração, libera palavras que são iguais àquelas palavras que saem do trono da graça. Todo o céu se levanta em operação, apoiando, sustentando as palavras que nós falamos, porque essas palavras que nós falamos, elas são como o próprio Deus falando, e tudo começa a correr e a trabalhar a nosso favor. Nós estamos descobrindo um poder real. Nós estamos descobrindo um poder explosivo, um poder capaz de mudar vidas e situações. E quando nós nos treinamos nestas coisas do Espírito, tudo que nós falamos começa a acontecer, irmãos. Eu estou muito animado com a palavra de Deus. Eu estou muito animado porque eu estou reinando como rei nesta vida através de Jesus Cristo. A Bíblia declara em Romanos capítulo 5, versículo 17, que nós fomos colocados como reis para reinar através de Jesus Cristo em vida. Eu estou descobrindo estas coisas e eu estou acreditando nelas, e eu estou andando como aquele que reina através de Cristo. Eu estou olhando para as situações, mesmo elas sendo adversas, eu não reclamo mais delas, porque eu olho para elas e disse: o meu Deus vai entrar aí. Eu digo, pode ser uma parede, mas Deus vai abrir um caminho. Eu digo, pode ser uma parede, mas Deus abrirá uma porta. Eu estava ali naquele prédio da igreja, na rua Ambrosia do México, de frente ao terminal Pirituba. E eu disse, as coisas vão acontecer. Eu estava em aliança com o pastor Edson, que é um homem de fé e crê desta maneira também. E eu comecei a dizer, Deus vai trabalhar a nosso favor. Eu comecei a dizer, as coisas vão acontecer. Eu comecei a dizer, Deus vai abrir portas onde não há portas. Essas coisas para Deus são como nada e serão resolvidas. De repente, naquela parede preta que você olha, você só vê uma parede. Mas Deus estava vendo uma porta. Deus via um elevador ali. E Ele via aquele elevador subindo. E onde há uma parede, Deus via uma porta.
porque Ele abre uma porta onde não há porta. E Ele veio para suprir as nossas necessidades. Ele veio para nos dar o suprimento total de tudo aquilo que nós precisamos. Deus está trabalhando a meu favor. Ele está trabalhando a seu favor, irmão. Mas você não pode ficar com a sua boca fechada. Você precisa começar a mover a sua boca. A sua boca precisa começar a ser movimentada. E então os céus trabalharão a seu favor. E as coisas começarão a acontecer. Agarre-se firme a esta palavra esta noite, meu amado irmão e minha amada irmã. Agarre-se a essas escrituras. Fique fundamentado na palavra. Assim como eu ensinei no começo, aqueles dois homens construíram as suas casas. Um deles construiu a casa sobre a areia, que é não prestar atenção ou ouvir e não praticar aquilo que a palavra ensina. Um outro homem sábio construiu a sua casa sobre a rocha, que é Cristo, que é fazer aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando e nos mandando fazer. Aquele homem colocou a sua casa sobre aquela rocha. Se você, ouvinte, ouvir essas minhas palavras, que são as palavras de Deus que eu digo esta noite a você, e as colocá-la em prática, você será como aquele homem que construiu a sua casa sobre aquela rocha. E pode vir as tempestades da vida, pode vir os tormentos e as ondas bater forte contra a sua casa, mas ela não cairá, porque você está fundamentado sobre a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai te sustentar, meu irmão e minha irmã. Fique com essa palavra, e que bênçãos e bênçãos sejam multiplicadas na sua vida, através da graça e do conhecimento que você adquire através de Jesus Cristo e da sua palavra. Seja abençoado na prática dessa palavra esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz, fique na bênção, favorecidos. Amém e amém. Aleluia.